Oi, gente! Vamos hoje então vou resolver aqui com vocês as questões do nosso simulado que foi passado na semana passada, então na primeira semana aí de outubro. Foram 5 perguntinhas, né, sobre revoluções, então caiu todas as revoluções do bloco, né? Foi a Revolução Industrial, Revolução Russa, Chinesa e Revolução Cubana. Então vamos lá. Primeira perguntinha. Os operários das fábricas e das usinas, assim como as tropas rebeldes, devem escolher sem demora seus representantes ao governo revolucionário provisório, que deve ser constituído sob a guarda do povo revolucionário, amotinado e do exército. Então, lendo a legenda, vemos que Manifesto de 27 de fevereiro de 1917. Estamos falando de Revolução Russa. Perguntinha. O manifesto lançado em meio às tensões de 1917 na Rússia revela a posição dos Letra A, cesaristas, que buscavam organizar a luta pela retomada do poder. Bom, gente, essa daqui já está incorreta, né? Deixa eu só pegar aqui para grifar. Por quê? Estamos falando do Manifesto de Fevereiro, então, primeira Revolução Russa, que foi justamente a revolução que tirou o czarista do poder e que assim acabou com o regime czar na Rússia. Não tem como ter sido a posição dos czaristas, né? Não tem como esse manifesto ter sido escrito pelos czaristas. Letra B. Os bolcheviques que chamavam os operários a se mobilizarem nos sovietes. Essa está correta, pessoal. Então, a gente sabe que na primeira Revolução Russa, que aconteceu em fevereiro, tivemos a entrada de um governo provisório. Em outubro, os bolcheviques tomaram o poder e aí tivemos de 1917 em diante os bolcheviques comandando a Rússia até a morte de Lenin e entrar Stalin e dar início à ditadura stalinista na Rússia. Bom, os social-democratas, não existia esse partido, tá? Não foi esse partido que controlou o governo na Rússia. Os mencheviques, eles faziam parte do governo bolchevique. Eles vão se separar só depois que os bolcheviques entram no poder. E, por fim, a letra E, os militares que tentavam controlar a revolta popular. Nessa primeira revolução que a gente teve, os militares, eles estão antes, né? Eles tentam controlar as revoltas populares antes dessa primeira revolução, antes de ser criado esse governo revolucionário provisório, certo? Bom, então estamos falando de Revolução Russa, estamos falando de Revolução dos Bolcheviques, certo? Vamos para a próxima. Questão 32. Era esta uma das artérias principais da cidade e regurgitava gente durante o dia todo. Mas, ao aproximar-se o anoitecer, a multidão engrossou e, quando as lâmpadas se acenderam, duas densas e contínuas ondas de passantes desfilavam. Muitos dos passantes tinham um aspecto prazerosamente comercial e pareciam pensar apenas em abrir caminho através da turba. Traziam as sobrancelhas vincadas e seus olhos moviam-se rapidamente. Quando davam algum encontrão em outro passante, não mostravam sinais de impaciência. Recompunham-se e continuavam apressados seu caminho. Então, a gente vê que esse é um conto de 1986. 1986, estamos falando de Revolução Industrial. Vejam, as outras 3 revoluções que vimos já são revoluções do século XX, sendo a primeira a Revolução dos Bolcheviques em 1917, certo? O conto originalmente publicado em 1840. Então, aqui estamos num período aí de segunda para terceira Revolução Industrial.
apresenta um perfil das metrópoles do século XIX, destacando, letra A solidariedade entre os habitantes, o desenvolvimento da cidadania e a força da indústria. Bom, gente, aqui nós vemos que os habitantes, quando eles estão caminhando, seus olhos passeiam rapidamente, como diz aqui o texto, e eles não têm um sinal de solidariedade. Vejam que eles davam encontrão, recompunham-se e continuavam a apressar seu caminho, ou seja, não tem uma relação entre as pessoas, segundo o texto. Letra B, o declínio das atividades comerciais. Deixa eu só grifar aqui que A é incorreta. Bom, gente, a letra B ela também está incorreta. Vejamos que aqui no começo do texto, estamos falando um aspecto prazerosamente comercial. Então, se é prazerosamente comercial, a gente não está tendo o quê? Declínio das atividades comerciais, certo? Letra C. A confirmação de uma nova sensibilidade, o arcaísmo tecnológico e a imobilidade dos habitantes. Bom, a gente vê que não há essa imobilidade dos habitantes, justamente porque novamente o texto nos diz que quando anoitecia-se, a multidão se engrossava. Então, as pessoas começavam a circular, certo? Não vamos ter essa imobilidade dos habitantes e aqui também não está falando sobre um arcaísmo tecnológico. Lembrando, quando a gente vai resolver as questões de história, a gente tem que saber interpretar o texto. Pode ser que muitas vezes na resposta traz uma resposta certa sobre aquele período que o texto está falando, mas não traz sobre o que o texto está falando e muita gente acaba errando. Sempre que a gente tiver um excerto, tiver um textinho, temos que interpretar o texto para depois passar, né, para a pergunta e aí para a gente poder estar acertando. Letra D. O ordenamento do espaço urbano, o controle policial da circulação. Vejam, o texto em momento algum fala sobre polícia, né? Então essa também está incorreta. Então, sobrou apenas a letra E. O crescimento populacional, a dinâmica da circulação urbana e a impessoalidade nas relações. Justamente isso que o texto nos traz, né? Então, o crescimento populacional, a gente vê aqui a multidão engrossou. A gente vê essa impessoalidade, né, nas relações. Quando fala que aqui, ó, quando dava encontrão, se recompunhavam e continuavam apressados seu caminho. Não tinha nenhuma relação, certo? E a dinâmica da circulação. Então, aqui, ó, duas densas e contínuas ondas de passante desfilavam. Estamos falando da circulação dessas pessoas aqui nesse meio. Então, na questão 32, a letra correta vai ser a letra E. Questão 33. Essa daqui não tem textinho nenhum, a gente realmente tinha que saber sobre a Revolução Cubana, certo? Então, sobre a Revolução Cubana, é correto afirmar que, letra A, um número expressivo de padres católicos compunha as principais lideranças revolucionárias. Bom, temos como os principais líderes revolucionários da Revolução Cubana Fidel Castro e Ernesto Che Guevara. E eles não são padres, não foram padres, não tem nada a ver com religião. Essa daqui já está incorreta. Vamos lembrar das nossas aulinhas. Quando eu falei de religião com vocês, gente, Idade Média, cruzadas, ali se você pegar um pouquinho da Guerra dos 100 Anos, que foi uma guerra da Idade Média também, durante o período da Idade Média. Depois tivemos os padres jesuítas, né, principalmente aqui no Brasil, lá no século XV e XVI.
aqui em Revolução Cubana, em momento algum, eu falei sobre religião, né? Então, essa está incorreta. Letra B. O êxito da Revolução só foi possível graças ao apoio econômico de diversos países da América Latina. Também está incorreta, gente. Cuba não recebeu nenhum apoio de nenhum país da América Latina. Nós vimos até na última aula que eu falei sobre as ditaduras na América Latina, que após Cuba ter o êxito com a Revolução Cubana, principalmente os Estados Unidos ficou com medo de que o socialismo, o comunismo começasse a ser implantado em outros países aqui da América Latina. E é aí que a gente começa uma corrida, né? E muitos países da América Latina adotam esse governo ditatorial, esse governo extrema-direita, para que não passe a ter um caráter comunista socialista. Lembrando, a Revolução Cubana, ela teve de primeira, foi um caráter nacionalista e só em 1961 que ela passa a ter um caráter socialista comunista, tá? E assim eu já respondi a letra C, que é a correta, né? Bom, então, o caráter socialista da Revolução só foi assumido em abril de 1961, ainda que a vitória tenha acontecido em janeiro de 1959. Então, nós temos a vitória da Revolução em janeiro de 1959, no dia 8 de janeiro de 1959. Por que só vai ter esse caráter socialista em 1961? Porque é quando os Estados Unidos eles invadem a Baía dos Porcos e aí estamos num período de Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética. A União Soviética resolve mandar apoio a Cuba. E aí essa relação entre Cuba e a União Soviética, a Cuba passa a adotar um modelo soviético de governo, que é um modelo socialista, certo? Bom, letra D. A vitória da Revolução deve ser desvinculada da luta guerrilheira na Sierra Maestra. Essa daqui também está incorreta, vamos lembrar do mapinha que eu mostrei para vocês. Lá em 1956, quando Fidel Castro, Raul Castro e Ernesto Che Guevara, eles voltam para Cuba, eles são derrotados, eles se refugiam em Sierra Maestra e dali eles organizam um movimento para tomada de Havana, que é a capital cubana, certo? Então eles levam de 56 até 59, conquistando todo esse território, então saindo aqui da pontinha de Sierra Maestra, percorrendo todo o território cubano, ganhando lutas em cada territóriozinho que passavam para conseguir chegar em Havana e aí ser consagrado a vitória da Revolução Cubana. Letra E. O principal líder da Revolução, Fidel Castro, militou no Partido Comunista Cubano desde sua juventude. Essa também está incorreta, gente, porque, como eu disse, Cuba só vai passar a ter um caráter socialista comunista em 1961. Certo? Questão 34. Com a rendição do Japão aos aliados em 1945, Segunda Guerra Mundial, reiniciou-se a Guerra Civil na China. Então, estamos falando de Revolução Chinesa. O governo dirigido por Chiang Kai-shek, chefe da facção de direita, conhecida como nacionalista, recebeu ajuda norte-americana, mas não conseguiu deter a ofensiva política militar dos comunistas chineses, liderados por Mao Tse-tung. Os comunistas entraram em Pequim em janeiro de 1949 e no dia 1º de outubro proclamaram a República Popular da China. Então, estamos falando de Revolução Chinesa. Entre as especificidades guardadas pela Revolução Chinesa vitoriosa em 1949, é possível apontar: letra A, a ausência de um partido comunista forte e atuante, a neutralidade das potências mundiais e o apoio do exército japonês aos revolucionários. Gente, isso daqui está totalmente incorreta, né? Voltamos aqui no texto. Primeiro,
tivemos ajuda de potências mundiais. Ajuda norte-americana aqui do Partido Nacionalista. Comunistas entraram em Pequim e proclamaram República Popular da China. Que significa que o Partido Comunista era forte, né? E apoio do exército japonês aos revolucionários. Pessoal, aqui o Japão estava em guerra com a China, né? Então, também, ela está totalmente incorreta. Letra B. A ausência de um partido comunista organizado. Gente, se o Partido Comunista, eles vencem em 1º de outubro e eles proclamam a República Popular Comunista da China, significa que ele era um partido organizado, né? Então, essa daqui de início também já está incorreta, certo? Tá. A construção de uma ordem socialista associada a preceitos capitalistas, a presença de brigadas internacionais e o apoio militar da Índia. Gente, isso daqui também está incorreta. Não tivemos uma ordem socialista associada a preceitos capitalistas. A gente vê que durante o mandato do Mao Tse-tung, a China ela foi até fechada para comércio internacional, então ela foi considerada um país que estava isolado em escala internacional para comércio. Então, assim, não tivemos preceitos capitalistas dentro da China comunista, certo? E também não tivemos apoio militar da Índia, né? Totalmente incorreta. Letra D. A presença de uma guerra de longa duração. Sim, tivemos uma guerra civil longa, que foi parcialmente interrompida por conta da guerra com o Japão. A guerra com o Japão terminou em 1945 porque o Japão foi derrotado na Segunda Guerra Mundial e após isso a guerra civil retorna. Então, foi uma guerra de longa duração, né? Foi uma guerra que durou aí, se não me falha, 15 anos, né? Então, assim, foi uma guerra de longa duração. E ao poder central é decisiva na participação dos camponeses. Lembram quando o país ele entra em guerra civil, o Partido Comunista ele vai se isolar, eles fazem a longa marcha e eles se isolam na onde? No interior da China. Quando estoura a guerra com o Japão e também durante a Segunda Guerra Mundial, quem vai ajudar os camponeses? Os comunistas. E aí eles vão ganhar muito apoio, né? Eles vão ganhar apoio dessa camada popular dos camponeses. E aí quando retoma a guerra civil entre os nacionalistas e os comunistas são muitas pessoas, né? E aí é lógico que a vitória seria do Partido Comunista. E é onde eles ganham, os nacionalistas vão se refugiar, onde hoje em dia é Taiwan, enfim. Essa daqui está toda certa. E letra E, a manutenção da propriedade privada, a restauração da monarquia na China e a presença de tropas revolucionárias da Iugoslávia e da Albânia. Bom, gente, isso aqui também está incorreto, né? Não tivemos essas tropas revolucionárias e muito menos a restauração da monarquia na China, né? Então, questãozinha 34, letra D. E nossa última questão, novamente fala sobre Revolução Cubana. Que o governo de Cuba permita que o Estado Unido exerça o direito de intervir no sentido de preservar a independência cubana, manter a formação de um governo adequado para a proteção da vida, a propriedade e a liberdade individual, que a fim de auxiliar os Estados Unidos a sustentar a independência cubana e para proteger a população dali, também como para sua própria defesa. O governo de Cuba deverá vender ou alugar terras aos Estados Unidos, necessárias para a extração de carvão, para linhas férreas ou bases navais, em certos locais especificados de acordo com o presidente dos Estados Unidos.
Estamos falando aqui do que? Da emenda Platt. Bom, sabemos que Cuba foi colônia da Espanha. Cuba era explorado pela Espanha. Quando Cuba consegue sua independência, ela consegue com a ajuda de quem? Dos Estados Unidos. A partir disso, Cuba deixa de ser explorada pela Espanha, passa a ser explorada pelos Estados Unidos. É exatamente isso que fala o texto, é exatamente isso que fala a emenda, né? Então, vamos lá. A emenda Platt foi um dispositivo legal inserido na Constituição cubana no início do século XX e que estabeleceu bases permanentes para as relações bilaterais com os Estados Unidos. Então, sabemos também que a Revolução Cubana aconteceu porque havia o grupo dos revolucionários, eles estavam cansados de Cuba ser explorada. Então, Cuba deixou de ser explorada pela Espanha, passou a ser explorada pelos Estados Unidos. Desde então, todos os presidentes de Cuba governavam para os Estados Unidos e é aí que se deu o motim para acontecer a Revolução Cubana. A presença estadunidense introduziu no processo de independência de Cuba elementos diferenciados em relação aos demais movimentos latino-americanos. O tratamento da questão nacional cubana representou: letra A, um novo imperialismo emergente que combinava a expansão econômica de interesses privados nacionais com uma política externa intervencionista. Gente, essa daqui já está correta e eu também já dei a resposta, né? Por que um novo imperialismo? Bom, como eu disse, Cuba era explorado pela Espanha. Um movimento imperialista. Imperialismo é todo aquele que um país passa a explorar o outro. Um território de outro país ou um outro território. Isso é o imperialismo. Se a Espanha parou de explorar Cuba e os Estados Unidos começou a explorar o território cubano, a gente tem um novo modelo de imperialismo, certo? Bom, expansão econômica, lógico, expansão econômica de quem? Dos Estados Unidos. E também de Cuba, né? E uma política externa intervencionista. Qual que é a política externa? A emenda, gente. Então, essa daqui já está correta. Letra B. O crescente desinteresse pelo controle do acesso às matérias-primas e mercados na região do Caribe devido à escassez de recursos naturais. Bom, galera, essa daqui está incorreta. A gente vê que tinha o interesse. Cuba possuía matéria-prima, né? Não é à toa que os Estados Unidos também passou a explorar o território. Letra C. A decadência dos grandes proprietários nacionais afetados pelos volumosos investimentos da indústria incipiente e promissora da ilha. Isso também não ocorreu, gente. Não teve essa decadência dos grandes proprietários, tá? A satisfação das expectativas de liberdade, desenvolvimento e soberania que alimentaram o movimento expansionista desde o século anterior. Eles não tiveram essa liberdade, então não teve essa satisfação de expectativa. Cuba deixa de ser explorado por um, passa a ser explorado por outro. Letra E. A desilusão com o desfecho da independência, que foi fator essencial na formação de uma singular consciência nacionalista que uniu povo e governantes. Teve essa desilusão com o desfecho da independência? Sim. Foi fator essencial na formação de uma singular consciência nacionalista? Sim, a gente vê que isso acontece quando tem a Revolução Cubana. Porém, não vai unir povo e governante, até porque os governantes governavam para os Estados Unidos dentro de Cuba. Certo? Então, questão 35, a correta é a letra A. Por hoje é só, pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários e até semana que vem.